Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça também de deixar a sua curtida, de deixar também os seus comentários e de partilhar esses conhecimentos com os seus amigos, familiares e também inimigos, tá ok? Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos falando um pouco sobre feminismo e a Bíblia e fazendo alguns comentários relacionados com a vida da igreja, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de começar a nossa fala nesse momento lendo um texto, deixa eu partilhar aqui, do apóstolo São Paulo, em uma carta que ele escreve a Timóteo, né, que é um líder da igreja, né? E no capítulo 2, verso 8 em diante, né, que está relacionado com a questão da relação do cristianismo com as mulheres. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, ou seja, de igual maneira, que as mulheres em traje decente se ativiem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, não como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Veja, pessoal, o eco, mais uma vez, lá de Gênesis. Se você acha que eu estou inventando coisa, então perceba, mesmo Paulo que disse em Gálatas que não existe, né? É mais essa questão de homem e mulher, mas todos somos iguais perante Deus, né? Gentio e judeu, etc, etc. Mas aqui, Paulo, mais uma vez, não é só aqui, né? Tem outros textos também, ele fala que a mulher. Por que isso aqui, pessoal? Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir o que Paulo está falando aqui, porque nós falamos que o desafio é do filólogo. O primeiro momento é o que está escrito, e o segundo momento é o que isso significa, né? E o terceiro é isso é aplicável à nossa vida hoje ou não, né? Então a gente sabe que toda igreja tem mulheres falando, né? E tem, no nosso caso tem até profetisa, tudo, né? Então não estou entrando no mérito da interpretação do texto. Eu quero mostrar apenas o que está escrito, né? O que está escrito para que você perceba que essa narrativa patriarcal ela perpassa de Gênesis a Apocalipse. Quando Apocalipse vai descrever o sistema religioso apóstata dos últimos dias, pega a figura de uma mulher prostituta, né? Agora, também tem o lado positivo, né, que seja só leituras negativas. Por quê? Porque Maria é chamada de bendita entre as mulheres, né? Bendita entre as mulheres. Então, a figura de Maria aparece no Apocalipse 12, pelo menos eu interpreto dessa maneira, e ali era uma referência a Maria, que está grávida, né? E ali nasce o menino, né? Então, tem a figura de Maria no capítulo 12, e no capítulo 17 você tem a prostituta, né? As duas mulheres, né? As duas. Isso é muito importante para se entender essa questão do patriarcado naquele mundo antigo, né? E mesmo para se falar de escatologia, se evoca figuras femininas, né? E geralmente quando se evoca, geralmente pelo prisma negativo, né? Mas no caso de Maria é pelo prisma positivo. Porque aí veja que Paulo diz, né? E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Veja, a questão da autoridade, da exousia, né? Que é aquilo que eu falei lá de Gênesis, né? Não tem nada a ver com a questão de salvação, não, é a questão de autoridade, porque eles seriam representantes, né? Eles seriam representantes de Deus. Poderia agir feito o diabo, como agiu, né? Muitas vezes, né? Mas seriam representantes de Deus. Por isso que o verbo assume a forma masculina e não feminina, né? Como no mundo pagão. No mundo pagão tem muitas deusas, né, em forma feminina, mas Israel não. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque, primeiro, aí ele vem agora com
com a tentativa de explicar, né? Porque primeiro foi formado Adão. Lembra aquilo que eu falei da questão da primazia? Aquele que vem primeiro, né? E aí alguém, não, mas na teologia hebraica tem a escatologia, né, valorativa, né, que vem depois, é sempre melhor. É verdade, né? Mas naquele momento ali, pessoal, era o rosto que estava ali, era o cabeça, entendeu? Então, a gente tem que ter um certo cuidado nisso aí, dessa tentativa de romantizar. Cuidado para não querer romantizar demais a Bíblia. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi iludido, olha aí, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Essa expressão cair em transgressão, em grego, pode ser traduzida como uma cerca. Deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu ver se no Bible aparece aqui a expressão. Cadê aqui? E ela, sendo a mulher sendo seduzida, sei, cair, nasce em tentação. Cair em tentação. Mas essa palavra aqui, ela também tem uma ideia de cerca, sabe? O Parabás tem a ideia de cerca, não apenas de transgressão, mas também de cerca. Por isso que eu não sei se tem alguma relação ou não com essa questão de pular a cerca, sabe? Não tem essa expressão de pular a cerca, né? Mas no grego aqui também transmite essa ideia de que o cair em transgressão seria pular o limite que Deus tinha colocado. Então a gente usa a expressão pular a cerca, né? Que era um limite que Deus tinha colocado, ela tinha pulado. No caso, Eva tinha pulado. Aí ele continua dizendo, verso 15: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Ou seja, se der a luz a um filho, aí ela vai ser preservada. Isso as feministas, queridos, muitas feministas odeiam a questão da maternidade. Ela diz que isso, a mulher não nasceu para... até a medicina está sendo financiada para providenciar medicação para que as mulheres não venham menstruar, né? Você sabe que a menstruação é o corpo dizendo que está preparado para a gravidez, né? Uma das funções é essa. E então os homens não menstruam porque tem que menstruar e por aí vai. É uma discussão inócua, né? Mas aqui está dizendo que a maternidade seria essa missão salvífica da mulher, né? Por quê? Porque o Cristo veio através da maternidade, né? O Verbo se fez carne. Se ela permanecer firme em fé, amor e santificação e com bom senso. Então, pessoal, por que eu estou mostrando isso aqui? Para mostrar mais uma vez para vocês, né, que mesmo no Novo Testamento, mesmo o apóstolo São Paulo, você percebe o ranço ainda desse patriarcado, porque é sociedade. É sociedade. Hoje a gente fala de mouse, internet, redes sociais. Veja que a nossa linguagem, de crente ou não crente, é uma reprodução da sociedade. Entendeu? A gente não tem como se comunicar sem falar dessas coisas. Naquela época não era diferente. A igreja absolvia não é porque quisesse imitar as coisas do mundo, é porque estava inserido. Entendeu? Porque é que o cristianismo não trabalha para libertar os escravos, né? Sabendo que era errado aquilo ali. Porque fosse mexer com isso aí, uma sociedade escravocrata que dependia da escravidão e das guerras, criaria uma desordem social tremenda e provocaria uma perseguição que poderia ter esmagado com a igreja na hora, né? Então, o Espírito Santo, creio eu, né, sabiamente conduziu a igreja de tal maneira que a igreja, quando falava dos céus, dizia, ora, não trate mais como escravo, obedeça, né? Senhor, não maltrate. Veja, para o Senhor dizia, não maltrate, para o servo dizia, obedeça, né? Então, tentava ali com um discurso amenizar, suavizar as relações e manter uma certa ordem na sociedade. Quer dizer, isso para um militante, né, antirracista e seja lá o que for, isso é escandaloso, né? Iria dizer que a Bíblia estaria promovendo a escravidão, né? Ok, pessoal? Então, tendo isso em mente, nessas ideias gerais acerca do feminino, então eu creio que é o suficiente para que você entenda que as acusações do movimento feminista, quando elas são coerentes,
e quando são apenas meras acusações de um movimento ateísta, anticristão, que tem como base, como alvo, né, destruir a família, destruir os padrões femininos, né, porque, na verdade, é esses padrões femininos canonizados pela sociedade querem que isso seja jogado fora. E nós, como cristãos, a gente tem que entender essas coisas pela ótica da Bíblia. Né? Pela ótica da Bíblia. Quando é que eles acertaram? A Bíblia é um livro patriarcal. É verdade. É verdade. Honestidade acadêmica, intelectual. É verdade. Acadêmica. Mas que tipo de patriarcado é? Não sei, que ela não sabe mesmo que tipo de patriarcado. É um patriarcado teológico, teocêntrico, onde o homem era o representante do Messias. Por isso que o verbo se faz carne, né? E isso não coloca o homem numa situação de superioridade perante a mulher, mas coloca o homem com uma função muito distinta, né? Muito distinta, né? E muito mais importante. Não é nenhum machismo nisso aí, muito mais importante. Eu estou falando aqui em termos de salvação, né? Então, falando aqui de relações do dia a dia aí de superioridade, coisa dessa natureza. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu direito, volta o vídeo, assiste de novo, vê aí, pesquisa aí na internet. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te iluminar para você compreender bem essas coisas. Saber quando o discurso feminista se harmoniza com a Bíblia, mulheres, salários iguais aos homens, direito de votar, direito de ter a sua privacidade, direito. Então, essas coisas, esses discursos, né, sociais, a igreja nunca foi contra isso, né? Ele fala a igreja adventista, né? Nunca foi contra isso. Pelo contrário, a igreja nossa é uma igreja que tem uma mulher como profetisa, né? Muitos anos, de uma coisa muito de vanguarda, até mesmo para aquela época, né? Ok? Então, forte abraço e nós nos veremos daqui a pouco, no próximo vídeo, para falar um pouquinho do movimento feminista lá na na Revolução Industrial inglesa e também americana, e como isso mexeu bastante, né? Eu ia falar agora, mas para não deixar o negócio muito longo, a gente deixa para o próximo. Ok, forte abraço e nos veremos.